Bom dia, pessoal, tudo bem? Só, primeiramente, agradecer a atenção das pessoas e todo mundo dos envolvidos. A gente vai iniciar a nossa apresentação agora relativa à parte das soluções de manufatura da PTC. A ideia é passar por três apresentações, que a gente chama de jornadas, apresentando vários recursos, vários é, adendos dentro do CRIO que vão garantir aumento de produtividade e criação de toda a parte de manufatura dentro da solução PTC, tá bom? Só iniciar, só para deixar claro, a gente vai iniciar a apresentação. Quem tiver dúvidas, por favor, preencha no chat. Vocês vão ter um menu do Teams de você com o chat na parte superior ou no lado direito, depende do usuário. Vocês podem colocar as perguntas durante a apresentação mesmo, não tem problema. Porque às vezes acontece, você acaba passando, você não vai lembrar daquilo que você estava naquele assunto, pode preencher normalmente. No final, a gente vai verificar as perguntas e vamos responder no final da apresentação, tá bom? Lembrando que o áudio de todos os visitantes, o pessoal que está assistindo, vai ser bloqueado por padrão, o microfone não vai ser aberto, tá bom? Só para informação. Deixa eu só minimizar essa tela aqui e vamos iniciar a nossa apresentação. Nós vamos começar com o PowerPoint simples, o PowerPoint inicial do overview, e durante a apresentação a gente vai trabalhar com a ferramenta CAD, com o que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Só mostrar a apresentação. Então, nossa jornada de manufatura são todas as soluções de fabricação da plataforma Creo. Quando a gente está falando de soluções de manufatura, a gente está falando várias áreas dentro dessas soluções. A gente tem o projeto de ferramental, tem a parte de usinagem por comando numérico, que seria manufatura subtrativa, e eu tenho também a parte de impressão 3D, que é a manufatura aditiva, onde eu adiciono material. Toda a PTC ela trabalha considerando a área de manufatura esses três segmentos. Então serão três apresentações, cada uma com um foco. Nessa primeira apresentação, a gente vai trabalhar com projeto de ferramental, que é essa parte desse lado esquerdo aqui. Então a gente vai entrar em várias dessas soluções. Aqui só para informação, essa parte é o nome dos módulos, mas não precisa se preocupar, é mais a questão só de overview daquilo que a gente vai abordar. Então isso que está aqui em verde a gente vai abordar nessa apresentação. Nas próximas a gente vai abordar manufatura e impressão, tá bom? Então cada um desses será um item separadamente. Na apresentação de hoje, a gente vai trabalhar, por exemplo, com algumas ferramentas importantes, como, por exemplo, análise de injeção. Por que que a análise de injeção é importante? Porque quando a gente tem uma falha de projeto numa fase final, o custo de você corrigir o problema é muito maior do que você faz na fase de protótipo de desenvolvimento. O custo virtual é muito mais barato do que o custo físico. Então, às vezes, você tem uma falha de projeto e você não tem uma ferramenta que possa fazer essa validação, te limita bastante, ou te pode causar riscos e você ter uma certa perda de utilização. Então, por exemplo, aqui do lado eu vou ter aqui algumas falhas, por exemplo, como preenchimento, chupagem no modelo, linhas de junta fria, fala linhas de solda. E esses efeitos podem ser visualizados antes de você criar esse modelo. Então, quando a gente está falando de projeto de ferramental, a gente está falando do projeto do produto que é gerado ali, no caso do produto plástico, verificando a injeção. Então a ideia é você analisar isso inicialmente dentro da solução Creo. A vantagem de você ter você não depender de, por exemplo, de terceiros ou de ferramentas ou de parceiros para fazer esse estudo, que às vezes ele tem o cronograma dele separado, disponibilidade, alguns detalhes são importantes. E verificar esses defeitos é importante para começar a fazer todo o projeto do seu molde, da sua injeção da sua peça. Tá bom? Vou só parar esse slide aqui e eu vou no Creo agora para mostrar um exemplo. Essa peça a gente vai utilizar daqui a pouco ela para fazer uma parte do criar uma cavidade ferramental. Mas vamos imaginar o seguinte, eu tenho a peça. Como é que eu sei que essa peça pode ser fabricada através de injeção, por exemplo? A gente pode fazer algum tipo de estudo. Dentro do Creo, alguns estudos importantes é estudo de inclinação, que a gente chama de draft. Então, por exemplo, eu quero verificar se a peça tem ângulo de saída. Eu clico e verifico se a peça ela tem contra-saída, se é algum ângulo negativo, se ela tem algum ângulo zero. Repara que essa parte aqui lateral está branca. Significa que não tem ângulo de saída. Como uma peça plástica, isso aqui pode dar problema na hora de extrair do molde. Vai raspar essa lateral.
Então eu posso vir aqui e fazer o ajuste desse modelo aqui. Fazer o saída. Vamos pegar a inclinação aqui no limite dele aqui. E vamos dar a direção que eu quero aqui. Colocar aqui o ângulo que eu quero. Só que no caso aqui eu quero o contrário. Eu quero remover material. O ângulo para dentro. Vou aproveitar esse comando, copiar e colar do outro lado aqui. Vou ganhar tempo também. Aqui. E a superfície vai ser a mesma do ângulo. Ela já faz pra gente e traz aqui. Fiz a alteração. Posso vir agora aqui na análise e validar se ele deu a saída correta aqui. Seleciono o modelo. Vou dar um ângulo aqui. E ele vai trazer para ele. Tá vendo? Agora o modelo está todo correto, ó, com todos os ângulos corretamente aplicados. Beleza? Então, utilizar as ferramentas do CRIO de validação de inspeção é importante para você garantir que o modelo é possível ser fabricado. Qual outra análise que é importante no projeto de ferramental, no caso de peça de injeção, é a análise de espessura 3D. Porque às vezes a espessura mínima é o mais importante para saber se, por exemplo, alguma parede ou algum detalhe do modelo não vai acabar ocasionando algum tipo de deformação. Então, fazer esse cálculo no modelo é muito importante para você garantir que todos os detalhes, espessuras, todas as geometrias que fazem parte desse contexto sejam possíveis de ser fabricadas e não causem nenhum tipo de irregularidade. Então, às vezes, trabalhar com análise um pouco mais avançada de espessura, antigamente o pessoal fazia muito por cortes, né? Você gerava camadas do modelo e passava o corte no modelo e mostrava, esse modelo tem nessa seção eu vou ter uma espessura X, que ele trabalhava por seções no passado no ProEno. No Creo agora você trabalha por espessura direta 3D. Então você consegue verificar se tem alguma espessura, por exemplo, que está abaixo do mínimo. Você tem um range de cores aqui diretamente, tá vendo? Então só para ter uma ideia da escala de cores e as espessuras que trabalham no modelo. Beleza? Então é outro exemplo de utilização. Qual que é outro fator que a gente pode usar aqui para fazer algum tipo de estudo importante dessas ferramentas e inspeção? Aqui no modelo, quando você vai fazer o projeto de injeção por cavidade, a gente tem o cálculo da força de fechamento do molde. Como assim? O molde vai na injetora e precisa ter uma força que ele vai fechar e garantir que esse molde não vai ter vazamento, ele vai garantir o fechamento. Geralmente o pessoal calcula a força como? Eles geram a área projetada. O que que é a área projetada? Criar um plano para baixo aqui. E nesse plano eu vou criar uma superfície. Com um tamanho qualquer aqui, só para gente ter uma ideia. Cadê? Aqui. Pá. Beleza, valeu, obrigado. Bom, tá aqui. Quando a gente fala de área projetada, seria o seguinte: a gente concebe na engenharia de que você sabe que pressão é igual a força sobre área. Se eu tenho área projetada, eu sei a pressão de injeção, eu consigo saber a força de fechamento. Entendeu? Então, para tirar essa área projetada, eu vou vir aqui nessa análise aqui, ó, de sombra. Vou selecionar a superfície que vai projetar a minha área, como se fosse a direção de extração. Vou selecionar o modelo agora e a direção também. Eu inverter o lado aqui. Eu tenho ali, ó, a área projetada da superfície. Tenho a área projetada, tendo a pressão de injeção que eu vou gerar depois lá no meu estudo, eu consigo calcular a força de fechamento no molde. Então você já tem outros dados extraídos do CREO, dada informação para utilizar no seu projeto. Beleza? Então é só um exemplo que a gente pode utilizar aqui de informações. Ó, fechar aqui, deletar esses pedaços para a gente poder usar depois. Então agora eu vou abrir um outro modelo aqui. Deixa eu só pegar aqui na área da tela, só um minuto. Vamos abrir aqui o telefone aqui. É um modelo bem antigo, a gente sabe que o telefone hoje em dia não chega nem nesse patamar aqui. Mas só para gente ter uma ideia aqui nos estudos. Aqui eu vou em aplicações e vamos entrar com a parte de simulação de injeção, que é esse molde de análise. Apesar de ser uma ferramenta de simulação, o foco dele é a manufatura. Aqui basicamente a gente vai ter duas detalhes importantes. O primeiro detalhe são os materiais. Então, quando a gente trabalha com materiais, por exemplo, a gente trabalha com vários tipos de materiais e também vários tipos de fabricantes de material.
com todas as informações, propriedades físicas, propriedades mecânicas, viscosidade do material, o gráfico PVT de pressão, volume e temperatura que vai ser usado para garantir os dados ali na hora dos esforços aplicados e confiabilidade nos itens. Ou você pode ter os materiais customizados, por exemplo, eu posso criar os meus materiais dentro do módulo de simulação, porque eu tenho um detalhe específico, ou um fornecedor que ele não se encaixa em nenhum desses aqui, e eu quero, apesar de eles seguirem normas iguais, então toda a composição química deve ser seguir a risca, porém eu posso ter algum dado específico que eu queria aplicar para uma questão de controle, beleza? Então só para mostrar como exemplo. Outro ponto importante é a parte dos pontos de injeção, são os gates. O que que é importante? Às vezes eu vou colocar, eu não sei onde eu tenho que colocar o ponto de injeção, por exemplo. Ou será que é melhor para poder começar a injetar essa peça? Eu vou colocar um bico de injeção, vou colocar dois, vou colocar um só. Eu vou pedir para o software automaticamente calcular para mim. Eu quero um bico de injeção no sentido em Z. E aqui eu vou dar o diâmetro dele em polegada para calcular. Ele calcula e traz para a gente o melhor ponto de injeção. Tem de acordo com a geometria do modelo e o material utilizado. Então ele faz o cálculo para a gente e fala, o melhor local de injeção que eu quero é determinada região da superfície, tá vendo? Sempre o que está em azul é o não sugerido, geralmente é o pior caso, e o vermelho aqui no caso é o inverso, é o melhor caso. Worst case e best case, as opções que você tem que trabalhar. Cancelar aqui. E para poder, só para poder agilizar aqui a apresentação, eu vou trazer esse estudo pronto aqui. Que geralmente essas análises demoram entre 5 a 7 minutos. Lembrando que aqui é o mesmo ponto de injeção. E aqui eu vou ter que eu calculado, tá vendo? O mesmo local. E o material aqui, se eu não me engano, o material eu vou usar material plástico PC. Beleza? Aqui eu tenho, só para vocês verem do lado, aqui eu vou ter o tempo de preenchimento, eu tenho a temperatura do, do plástico e aqui a temperatura do molde. E a pressão máxima de injeção aqui. Vou ativar ele aqui, para gente poder só verificar os resultados aqui. E aqui nos resultados eu vou verificar a capacidade que se chama de moldabilidade, se ele consegue preencher. Geralmente quando tem muita questão de erro de preenchimento, esse aqui ele entra numa fase já mais crítico aqui. O tempo de preenchimento, inclusive aqui no reporte não, desculpa, aqui no controle eu posso verificar a animação dele preenchendo o molde também. Então você verificar como que ele vai se comportar dentro da sua cavidade, o modelo ali preenchendo o material plástico, simulando a injeção pra gente. Eu tenho outros exemplos como bolhas, linhas de solda, marcação de chupagem, onde pode ter alguns pontos de marca, a pressão dentro do modelo onde vai ser gerada, a temperatura dentro do modelo, e já teve vários pontos. A temperatura nos pontos aqui de preenchimento do modelo. E alguns detalhes, como por exemplo, eu posso ter alguns gráficos também. Alguns gráficos no caso da pressão de injeção aqui, a força de fechamento do meu molde e a taxa de vazão aqui do fluido também. Então pode ser colocados também. Aqui é contração, porcentagem de alimentação de bicos, entre outros também. Beleza? Então é uma ferramenta bem simples, ideal ela ser bem amigável com os projetistas, porque para tomar essa decisão no início do desenvolvimento, então auxilia bastante a parte da projeto de ferramentas. E no final eu posso ter, depois de tudo isso, eu posso ter o controle das análises por cortes, colocar alguma legenda aqui, controle de informação, animação dos determinados itens e gerar relatório de saída. Você pode colocar relatórios, pode colocar o logo da empresa, caso eu gero o caminho e ele gera tanto em HTML, que é o formato navegador, e gera também em PowerPoint. Como assim? Eu posso gerar um relatório no PowerPoint, por exemplo. Só vou deixar um exemplo aqui para vocês. E esses resultados depois você pode utilizar para fazer uma apresentação, pode editar o template padrão de PowerPoint e utilização para determinadas informações. Aqui são os dados da malha utilizada, no caso para estudos e efeitos e cálculo de elementos finitos, a confiabilidade daquilo foi usada. Aqui o material utilizado, as informações do material e as informações utilizadas aqui dentro. E informação do processo, no caso a tempo de preenchimento, aquilo que eu passei aquela hora, temperatura do plástico e temperatura do molde também. Aqui o resumo da análise, inclusive com
a parte de GIF de animação, então você consegue visualizar bem ali. Ele vai te dar as informações ali. Aqui é a viabilidade do modelo que chama de moldabilidade, com o percentual de quanto ele vai fechar, preencher todas as áreas sem dificuldade. Se tivesse alguma área com dificuldade, precisaria ter algum tipo de pressão maior ou mudar o ponto de injeção, por exemplo. Locais que podem ter bolhas, no caso aqui não tem nenhum aqui. Linhas de solda, pode ter algum tipo de marcação ali, ou algum tipo de chupagem ali. Ponto de marcação ali. Lembrando que o valor positivo é sempre um lugar ruim, então geralmente o valor perto de zero é o mais importante, mas geralmente é o que vai desejar aqui. Pode ter o efeito de chupagem, pressão, temperatura, temperatura no meio dele, no caso da espessura do modelo, e temperatura do média do plástico sobre todo o preenchimento aqui. Então você tem várias informações que você pode te extrair lá dos seus dados de engenharia, beleza? Tempo de resfriamento, o vetor com as direções também. Contribuição e aqueles gráficos que a gente mostrou aquela hora para vocês. Importante também, no final, ele vai te dar um advisor, por exemplo, possíveis problemas na análise, o que que você deve corrigir? Ele te dá a informação, por exemplo, pode ter algum tipo de ângulo no ponto aqui, vai ter algum tipo de marcação. Aí ele fala para você reduzir o tempo de preenchimento, reduzir o número de pontos de injeção, aumentar a temperatura do molde ou a temperatura do plástico, por exemplo. Então a ferramenta, além de te trazer localizar possíveis pontos de atenção, ela também te dá como orientação daquilo que pode ser feito. E aí vai ajudar você a tomada de decisão também, tá bom? Então, só para mostrar que essa primeira parte, a gente queria mostrar para vocês é a parte de simulação de injeção. É uma das ferramentas que faz parte dos pacotes da PTC de projeto de ferramentas, beleza? Então, pode ajudar vocês bastante a trabalhar, melhorar os seus projetos de ferramental e como garantir a qualidade e a viabilidade dos projetos, beleza? Voltando à nossa apresentação aqui, só um minuto. Então, primeiro foi aquela parte de análise. Beleza, analisei o modelo, fiz todos aqueles estudos, cheguei na parte de projeto de ferramentas. Aqui, quando projeto de ferramenta, eu estou falando projeto da parte de injeção plástica e projeto de fundição. Então, a gente vai entrar nessas duas áreas dentro do projeto. Quando a gente fala de projeto plástico, então, basicamente de extração da cavidade e geração da linha de fechamento, expansão, acompanhar a geometria do modelo e garantir que eu vou ter a cavidade, a cavidade, a matriz fechando normalmente. No caso de ferramental de fundição também é parecido, só que no Creo você vai ter a macharia em areia, em resina, desculpa. Aqui no caso fundição em areia, eu vou ter as placas que vão comprimir depois vão compactar a areia para garantir depois a fabricação ali do molde. Então, no caso de fundição em areia, aqui vocês vão ter as placas que vão ser geradas depois, porque eu posso usar essas placas para usinar, por exemplo, gerar através de usinagem e geração depois das cavidades em areia. Beleza? Então é outra técnica que vai ser exemplo de fabricação que pode ser usada dentro da PTC. E também, uma outra ferramenta que vai agregar valor, e ficou também na parte de injeção plásticas, que é o projeto de porta-molde. O que que seria isso? Eu vou ter o projeto da cavidade, só que eu vou ter o projeto do molde completo. Então eu vou ter toda a parte de placas, colunas, bucha, guia, pino extrator, gaveta, toda informação que faz parte do buchas, coluna, tudo faz parte do meu projeto ferramental. Eu vou ter uma ferramenta que eu vou agilizar e ganhar tempo no desenvolvimento dessas informações. Então só para vocês entenderem como a gente vai trabalhar aqui. Então eu vou apresentar primeiro, só para vocês terem no cronograma, o projeto, vou continuar no projeto plástico ainda, só para a gente poder finalizar esse estudo e depois no final a gente vai entrar em fundição, beleza? Eu só voltar aqui, deixa eu voltar lá no CAD aqui, no software. Então só para mostrar, então a gente fez aqui toda a parte de análise de injeção no modelo, verificou que aquela ângulo de saída foi corrigido, lembra? A gente pode começar a utilizar aqui. Então vamos fazer do zero aqui, criar um novo aqui. Aqui no Creo, o que a gente vai trabalhar hoje é toda a parte de manufatura. Então a gente vai trabalhar a parte de molde cavity, que seria molde plástico, e aqui cast seria a parte de fundido. Beleza? Então a gente vai entrar primeiro na parte de molde plástico.
molde plástico, eu vou tirar o template padrão e eu vou usar aqui, eu vou usar a unidade de molde absoluto. Beleza? Então vamos carregar aqui o modelo. Quando eu vou trazer o modelo, eu vou trazer o modelo, eu estou usando esse comando aqui, e eu vou carregar aquele modelo que está na seção. Cadê? Beleza. Aqui eu tenho um detalhe importante. Às vezes, tem alguns clientes que é o seguinte, ele não quer que o modelo da engenharia seja utilizado pela manufatura. O modelo é exatamente o mesmo modelo, entendeu? Ele quer ele gerar uma cópia. Então, às vezes, você gerar uma cópia é legal porque quando você gera uma cópia, você gera uma cópia com a árvore, porém e você pode editar detalhes ali para algum tipo de ajuste necessário no projeto, e você ao mesmo tempo ficar parametrizado com a engenharia. Se eles alterarem o modelo, altera o seu projeto. Vou trazer ele aqui para verificar. Vou colocar só um tipo de. Aqui do lado do layout eu tenho vários tipos de distribuição. Então, por exemplo, eu posso ter distribuição angular aqui, colocar retangular, desculpa, 140 por 200. Vou dar um preview. Posso ter também circular, então eu posso ter aqui 140. E eu colocar radial aqui, eu colocar preview. Então você consegue ter vários tipos de distribuição do modelo em múltiplas cavidades, por exemplo. Se você quiser fazer mais de uma no mesmo molde. Vou deixar um simples aqui, você pode poder utilizar e vou dar o preview aqui. Ele vai absorver a precisão do modelo, o Doni já está criado aqui. O que é mais? Coloquei o modelo, beleza. Agora eu vou colocar a contração no modelo. A contração no modelo, eu vou utilizar aqui a própria coordenada dele. Cadê? Só para utilizar aqui. E eu vou colocar 0.0055. Lembrando que aqui, como está decimal, o item vai trabalhar como se fosse dividido por 100, entendeu? Na percentual aqui. Então, ok, ele apertou, ele expandiu o modelo, então vai te dar contração. Lembrando, se eu tiver, por exemplo, material que seja não necessariamente isotrópico, ele vai deformar na mesma direção igualmente. Ou o processo não é tão homogêneo, tem um local que ele resfria mais ou resfria menos, eu posso colocar dilatação diferente. Então aquela ali pode ser individualizado, beleza? Show de bola. Vamos criar agora o volume que eu vou trabalhar aqui. Vamos pegar aqui o default, a coordenada padrão, vamos colocar aqui os valores que eu preciso. 204, colocar aqui 280 e aqui vamos colocar aqui 88 e aqui 76. Beleza? Vamos dar ok aqui. Beleza, criou o volume aqui. Não é ainda o volume do molde, é só o volume de toda. Eu vou fazer a divisão depois das cavidades dos itens aqui. Eu vou pedir para gerar a curva automática, que é a curva da a linha de fechamento, porque eu vou usar essa linha de fechamento para gerar outros detalhes mais para frente. Beleza, pode ver que ele já fez automático. Lembra que eu falei do ângulo de saída? Como tá tudo já correto, ele já sabe os pontos de ter a divisão. Então, por isso aquela análise inicial é importante de eu corrigir aquele ponto. Vou agora fazer o corte da peça. Ele vai cortar a peça do bruto. E aí eu vou colocar aqui como linha tracejar só para te poder observar. Mas eu já tirei a peça do bruto aqui do item. Agora eu preciso fazer a superfície de fechamento. Agora vai ser a parte que eu vou ter o trabalho de colocar essa superfície. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou estender a superfície utilizando a linha. Que linha de fechamento? Eu vou usar aquela linha que a gente fez ali. E agora eu vou controlar a extensão da linha. Como assim? Quando você trabalha com peças, principalmente peças complexas, às vezes tem um determinado ponto que é importante o pessoal ter um certo cuidado. Por quê? Você pode acontecer isso aqui, ó, de você ter uma linha que ela vai ter duas direções. Você fala, beleza, ela tá cair para cá ou ela cai para cá a superfície. E aí o detalhe é você ter esse controle e saber como você vai corrigir isso. Então você pode vir aqui, pegar todos esses pontos aqui, mais esses pontos aqui e esse ponto aqui. Vou dar OK, Done, e vou jogar. Não, qual a superfície? Tá lateral aqui. E eu faço para todos os pontos aqui. Faço a mesma coisa aqui para cima. Deixa eu visualizar ele normal aqui. Vou pegar os pontos aqui também, ó. Todos esses pontos aqui. Deixa eu só ver se tem mais um. Não, tá certo. Vou ter para lá. E tem esses aqui também. Vou dar OK, Done. Onde que eu quero? Eu quero plano aqui em cima. Vão todos para cima, beleza? Olha lá. Vou colocar a lateral a mesma coisa. Deixa eu visualizar ele por cima aqui.
Pegar todos aqui, ó. Pegar esse ponto aqui. Pegar esses aqui. E vamos pegar esse aqui também. Vamos dar OK também, colocar o plano na lateral. E por fim eu vou alinhar esses de baixo aqui também. Visualizar ali de cima aqui. Cadê? Só para facilitar aqui a identificação. Puxar os pontos aqui. Puxar vários pontos aqui até o final aqui. Faltou algum? Deixa eu só ver aqui também. Não, beleza. Keydone, vamos puxar a superfície aqui da frente. Então, quando você trabalha com as peças complexas, detalhe você garante isso aqui, garantir a criação da superfície. Porque às vezes é muito fácil o cara falar, vai estendendo, trabalhando, sim, mas ele vai levar um tempo enorme, sendo que você só direcionar para onde você precisa, beleza? Ah, tá pronto assim? Alguns casos bem simplistas, ou então pessoas leigas, o cara pode falar, tá pronto, só tirar a peça. Sim, mas se você for usinar essa superfície aqui toda, fica meio complicado. Muitas horas de usinagem, vai acabar tendo um ferramental com custo mais elevado. O ideal é você reduzir essa distância aqui, irregular, e fazer um degrau nele para deixar o mais plano possível. Então vamos criar um extrude aqui, vindo de cima aqui, deixa eu só visualizar. E eu vou importar lá no meu diretório, cadê? Deixa eu só colocar aqui, importar a seção que eu vou utilizar aqui em cima. Vou rotacionar ele aqui 90 graus, deixar ele para o centro aqui, deixar ele para o centro, isso, e vamos colocar a escala de 1 aqui. Beleza. Coloquei uma seção aqui, vou criar uma superfície para baixo. Vou colocar nela um ângulo de saída também. Cadê? -5. Deixa eu até ver se é 5 mesmo o ângulo. É isso mesmo. 5, isso. E eu vou colocar até o final aqui a superfície. Cadê? Até o final da peça aqui. Beleza. E agora aqui eu vou criar um plano para baixo aqui, que vai ser o plano da altura, onde vai ter realmente a separação do molde. Então, vou criar um plano aqui embaixo. Cadê? Vamos criar para cima aqui com altura de 57. E nesse plano eu vou criar um comando que chama de fill, né? Criar uma superfície completa fechando. Então eu vou vir aqui pegar o contorno dele, vou pegar o contorno completo. Beleza, projetei ali. Olha lá, tá lá embaixo. Show de bola. Fiz a superfície cruzando. Por que que tá tudo cruzando? Porque agora eu vou fazer a união de cada uma. Vou aqui na aba de Qt, que a gente chama de superfície. Vou pegar essa superfície com essa aqui. E eu vou fazer uma mescla das duas, um merge. Então eu vou dizer o lado que vai manter. Eu vou cortar o lado que eu não preciso. Só cancelar aqui. Beleza. Deixar as duas aqui. E vamos confirmar. Beleza. Ah, se der algum problema, eu posso editar? Posso. Você pode ir lá. Vir aqui, ó. Posso confirmar que, não era esse valor que eu queria. Eu posso deletar ele. E você pode continuar editando a superfície de fechamento. Então vamos lá, minha escala vai ser essa superfície com essa aqui. Então só invertendo o lado que eu vou manter aqui. Cadê manter o lado de dentro? Aqui eu vou manter o lado de baixo. Isso. Agora sim. E aqui eu vou mesclar as duas de novo. Então eu vou pegar essa aqui com essa aqui. Só que agora eu vou manter só o lado de cima com esse lateral. Então ficou a superfície de fechamento aqui, tá vendo? Completei o comando, já tem a superfície de fechamento complexa aqui. Beleza? Então só para explicar que quando você vai trabalhar com as divisões, às vezes você precisa trabalhar com uma superfície um pouco mais elaborada. E isso faz parte das ferramentas de edição aqui dentro do módulo de molde, beleza? Então já tem aqui. Eu vou fazer agora a separação dele, que é a divisão. Seleciono o bloco e seleciono a superfície de divisão aqui. Vou separar em dois volumes, vou deixar com o nome genérico aqui, mas eu posso colocar. E ele vai gerar os dois volumes para a gente.
Nesse volume eu vou gerar agora a que a gente chama de solidificação, que é extrair os itens, gerar o sólido. Posso também aqui no avançado colocar um template padrão. Por quê? Para puxar unidades do modelo, unidades da peça ou padrões e nomenclatura, parâmetros e detalhes que eu vou utilizar nos meus modelos dentro da minha empresa. Então eu posso estar vendo copy front, tem uma peça padrão. Vou só gerar aqui. E aqui eu tenho a peça 1 solidificada, ó, primeiro sólido. Já posso mandar para usinar. E aqui também, deixa eu fechar esse modelo. Deixa eu voltar nele aqui, eu vou ter o segundo a cavidade aqui também. Aqui eu tenho o item aqui. Ah, mas aqui ficou ângulo reto, isso aqui ficou reto. Será que não tem como fazer um raio? Tem também. Volta aqui. Lembra que eu falei de digitar lá as superfícies? Vou voltar aqui na parte de wireframe. Cadê? Deixa eu deixar o hide line, beleza. E eu vou usar o comando de raio aqui normal. Então vou fazer o seguinte. Aqui em cima eu vou pegar o contorno inteiro. Vamos colocar um raio de 3,5. Aí vamos adicionar uma nova seleção, o raio aqui de baixo. Vou colocar um raio de 6 aqui. Como ele já está mesclado, ele já vai cortar pra gente. Vou fechar aqui. E agora pedir para atualizar. Atualizei. Aqueles dois modelos já estão agora com raio também, tá vendo? Então, de novo, que a importância de trabalhar na mesma plataforma, tudo parametrizado. Você garante que se sendo executado, ele vai ser atualizado corretamente. Seja para uma peça ou seja para a segunda peça também. Então ajuda bastante você ter esse ganho de tempo no projeto de ferramental, ter essa amarração e parametrização do modelo ali. Beleza? Então, esse é um exemplo de como a gente pode gerar esses modelos e fazer. Ah, posso simular também a abertura? Posso. Posso gerar aqui o opening, gerar um movimento aqui, vou pegar esse modelo, mudar ele para cima, 200 milímetros. Vou fazer de novo aqui outro movimento, pegar essa peça aqui, mover para baixo, colocar menos 120. Beleza. E eu vou pegar esses dois itens aqui, cadê? Esse bruto aqui eu vou ocultar, que é blank. A superfície também vamos dar um blank e os dois divisores aqui também. Agora na abertura eu tenho aqui, tá vendo a peça final? E eu tenho aqui os dois modelos aqui, ó. Beleza? Então vocês viram que dá para criar um projeto ferramental usando o Creo, normalmente é com todas as informações de simulação de criação de cavidade e peça plástica. Beleza? Show de bola. Então só para te mostrar para vocês um exemplo utilizado aqui. Detalhe importante, deixa eu até fechar o modelo que a gente não vai usar mais ele agora. Um ponto interessante é que quando você está trabalhando com geralmente cavidade para a parte de ferramental, geralmente a cavidade é feita no modelo que a gente chama de modelo bruto, né? Você vai ter o bloco de alumínio, depende dos máquina, depende do ponto de injeção. Esse bloco vai ser usinado. Se você quiser, você pode também trabalhar com as ferramentas de usinagem da PTC. E as ferramentas de usinagem vão permitir você a gerar essas estratégias de remoção de material das cavidades, por exemplo. Então, só para mostrar um exemplo, eu não vou entrar nisso hoje, lembrando, isso é só para vocês terem uma ideia, visibilidade. Eu vou gerar aqui a simulação de remoção de material de um ponto da cavidade. Aí eu vou vir aqui, ó, só para gente abrir aqui o modelo aqui. Cadê? O modelo do desbaste aqui. Cadê? Cadê? Só para gente poder trazer aqui. Então a gente tem aqui os exemplos que você trazer o modelo em process que foi gerado aqui. Posso gerar aqui também a parte das propriedades do modelo na simulação que eu vou mostrar. Então posso mostrar a peça final, posso mostrar também posso gerar aqui os traçados e ele simula pra gente mostrando aqui também. Só mostrar um exemplo aqui. E ele acaba mostrando as movimentos pra gente na parte da simulação também. Ó, tá vendo?
Então você pode visualizar e verificar as estratégias de usinagem sendo feita, remoção de material e verificar as informações de usinagem, o ponto de passando, as partes de colisão e a parte do enterrar na peça, que é o gauge também. Beleza? Então, isso é só um exemplo, pra vocês terem uma ideia, isso pode ser feito depois. Lembrando, na próxima apresentação, na próxima apresentação que a gente vai ter dessa jornada de manufatura, o foco vai ser exclusivamente usinagem. Então, a gente vai retomar esse ponto, fazendo a peça inteira, e vai ter elementos mais avançados, como usinagem 5 eixos, multitarefa e outros elementos. Beleza? Mas não é o foco hoje, é só para vocês terem uma ideia que eu tenho o ferramental pronto, eu posso mandar ele para usinagem, e lembrando que ele é parametrizado, ele pode ser gerado normalmente. Agora, beleza, fiz a cavidade, usinei a cavidade, vou montar no meu molde completo. Eu preciso do projeto de porta-molde. Onde que eu vou usar o projeto de porta-molde? Eu vou usar esse recurso no molde Bezier. Então, a gente vai utilizar essa aplicação para criar um novo projeto aqui. Criar um projeto novo aqui para apresentação. Vamos criar aqui os prefixos, o nome dos itens. Eu vou tirar esse cara aqui. Eu vou puxar aqui um template que foi criado no nosso desenho. Por quê? Se vocês vão entender por que esse desenho é importante. Porque toda peça que for gerada, ele já vai gerar um desenho automático. O nome do fabricante, aqui eu vou colocar TBD, to be defined. Beleza. E vamos iniciar o projeto aqui. Lembrando que o ferramental eu fiz do zero, agora eu vou trazer a ferramenta que eu fiz para a gente utilizar aqui. Vamos aqui na aba Model trazer o projeto do ferramental. Cadê? MFG Demo. Lembra aquela cavidade que a gente fez? Então tá aqui. Deixa eu rotacionar ela para cá só para a gente poder ajustar na montagem. Vou olhar esse plano com esse cara aqui. Vou dar um novo aqui desse aqui com esse aqui. Só que eu vou deixar uma distância aqui 102. Por que 102? Porque eu vou usar esse 102 para utilizar depois lá na hora de fazer o ajuste também. E eu vou colocar aquela altura daquele plano que a gente usou lá, do degrau aqui. Beleza. Um ponto que você pode utilizar para tirar informação depois do modelo e levar lá para Boom é quando você está fazendo a parte de montagem, você ter o tamanho do modelo total. Tanto de uma cavidade, ele gera esse atributo para a gente, ou o tamanho do modelo da matriz aqui que vai fechar o molde também. Então, informações que eu posso extrair dentro do item. Outro ponto importante é esse classify. O que seria isso? Quando você está fazendo um projeto de ferramental, é definir o que é fixo e o que é móvel, o que é bruto. Geralmente, nas versões antigas, isso tinha que ajustar. Na versão mais nova, tô no último CRIO, isso já é automático. Ele define que um lado é fixo, outro lado é móvel também. Entendeu? Que ele vai se movimentar no projeto aqui. Então tá correto. Agora vamos trabalhar com o layout de cavidades. Quando eu falo layout, eu estou falando o seguinte, eu estou dizendo que eu vou fazer um projeto de uma ferramenta, eu vou ter apenas uma cavidade, eu vou ter duas, vou ter cinco. Vou usar a mesma peça que a gente está usando aqui, ó. Vou falar que eu quero duas peças, duas cavidades com distância 204 de cada uma. Por que 204? Lembra 102? Que é a distância que eu afastei do centro, então ele vai afastar uma da outra. Vou fazer uma altura aqui de 19, só para a gente poder ter uma elevação aqui. Essa outra cavidade vai ser inversa, vai ser ao contrário, 180. E aqui eu tenho que escolher qual peça eu quero. Por que qual peça? Eu posso ter múltiplas peças aqui e ter múltiplas cavidades. Então você pode ter uma cavidade de uma peça, outra cavidade de outra peça. Você pode aproveitar para injetar múltiplas peças no mesmo ferramental, entendeu? Ele vai juntar aqui as duas e trouxe pra gente aqui. Beleza? Então só para explicar aqui. Fiz a definição de quantas cavidades eu quero. Agora eu vou definir todo o meu porta-molde aqui. Vou escolher agora um fornecedor. Então, lembrando, toda essa parte de lista de fornecedores é padrões de mercado, mas eu quero usar, ou eu quero pegar um que já existe de norma e customizar para o padrão que eu uso no meu dia a dia da empresa que eu compro os porta-molde. Posso customizar a biblioteca? Pode também. Toda a biblioteca da PTC é customizável, entendeu? Vou trazer o elemento aqui, vou clicar aqui, vou escolher o tipo que eu quero entre eles aqui, manter aqui e vai carregar para a gente aqui na biblioteca aqui. Vou dar OK. Ele vai montar item por item direto. Lembrando, sempre a questão dos módulos de produtividade são questão de você agilizar e ganhar muito tempo na hora da fabricação.
E você também tem essa questão de agilidade e padronização. Eu poder reaproveitar o máximo de itens que eu tenho para garantir agilidade e tempo de aceleração disso aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse componente aqui, dar dois cliques nele, eu vou mudar a espessura dele para 130. Lembra que é tudo por cartão de preenchimento, a versão digita nada, você só escolhe. E ele já atualiza pra gente. Esse cara também, eu vou mudar a espessura dele para 80. E vamos atualizar aqui também. Beleza? Dou um close aqui. Já montou pra gente aqui o porta-molde completo, tá vendo? Com cavidade e tudo. Vou remover o corte da cavidade. Então eu vou pedir para ele cortar aqui pra gente. Já recortou ali do modelo. Agora o que eu vou fazer? Deixa eu até verificar se ele já fez aqui. Vou pegar aqui a referência do modelo. Quando a gente vai fazer a parte de pino de extração, o ideal é você ter pontos onde vão ter a referência do pino extrator aqui, ó, tá vendo? Então esses pinos, esses pontos você pode criar com esboço mesmo, você desenha os pontos aqui e coloca. A gente vai usar esses pontos depois para a parte do porta-molde aqui. Então vamos lá, só para a gente poder voltar aqui. Cadê? Então vamos agora vamos inserir um componente aqui. Vamos colocar o pino extrator. Eu vou escolher agora esse fabricante aqui. E eu vou mudar o diâmetro para 2 aqui. Vou pegar o ponto aqui. Lembrando, como eu fiz o ponto com esboço, ele já pega todos de uma vez só. E ele vai montar todos pra gente ali. Vou repetir isso na outra cavidade, do lado. Fiz uma aqui, ó. Ó os pinos aqui pra gente, ó. Fiz todos os pinos extrator, agora eu vou fazer o mesmo na outra cavidade. Então eu vou lá, pino extrator, vou trocar o fabricante aqui, mudar o diâmetro também. E vamos colocar no ponto aqui. Vou dar OK e ele vai montar pra gente também. Ah, como que eu consigo visualizar todos os outros componentes que fazem parte do molde? Se eu for aqui, ó, na montagem, eu vou ter aqui o status do componente. Tá vendo tudo habilitado aqui? Vou dar OK. E ele fica todos os componentes montados ali. Parafuso, todos os itens também. Beleza? Show de bola. Ah, o que que eu posso fazer também? Eu vou agora fazer a parte de refrigeração do meu porta-molde completo, da refrigeração. Inclusive, ela vai cruzar o meu modelo aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou habilitar os planos aqui, tirar os pontos. E vamos criar um plano aqui, ó. Cadê? Para a gente poder utilizar aqui. E a altura dele vai ser 50 aqui. Na altura da peça, tá vendo ali mais ou menos? Só pra ter aqui. Vamos criar um esboço aqui. Deixa eu até visualizar aqui. E agora vamos começar a criar as linhas que a gente vai utilizar para fazer o nosso refrigeração. Aqui, aqui e aqui. Aqui vai ser 60. Aqui vai ser 120. E aqui, se eu não me engano, é 480. Isso. Beleza. Vou agora gerar uma linha de center aqui. Cadê centerline aqui no meio? Vamos botar a linha e eu vou espelhar lá para baixo. Porque eu vou fazer. São duas cavidades, tenho que refrigerar. Vou ter que refrigerar as duas também. Beleza? Fiz um lado aqui, fiz a outra, beleza. Gerei aqui as linhas de refrigeração. Agora eu vou voltar lá no componente e eu vou agora vou inserir aqui os componentes de refrigeração. Vou carregar aqui a fabricante, o rasco. Vou usar esse aqui mesmo. E vou selecionar agora a curva que eu vou utilizar. Qual curva? Essa aqui do fundo, ó, lembra? Qual superfície? Aqui, a lateral. Por quê? Ele vai gerar a linha, vai ser refrigeração, ele vai vir furando até aqui, onde vai ter o bico de entrada aqui. Botão do meio, vou gerar agora, vou gerar a mesma linha para todos os pontos. Então só tirar os planos aqui para não atrapalhar. Isso. Vou gerar o rasgo 5 aqui. Pegar a curva aqui que a gente começou. Cadê? A lateral aqui. Vou fazer de novo aqui a mesma coisa nesse aqui. Vamos agora gerar no outra curva aqui. Cadê?
Ó, eu posso até aproveitar aqui, ó, ver aqui direto e vou girar aqui na última curva aqui, ó. Superfície aqui e cancelar aqui. Então já fez toda a parte de fixação do porta-molde. Repara aqui, ó, as linhas passando e cruzando aqui, se encontrando. Então também eu tenho recurso e pode agilizar também nessa parte aqui de criação das linhas de federação, beleza? Ah, posso também colocar outros elementos do modelo, como por exemplo o anel de centragem. Onde que eu vou utilizar aqui o anel de centragem? Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar o anel de centragem. Deixa eu pegar o exemplo aqui, cadê? Vou dar o fabricante. Sumir. Vou pegar este aqui mesmo. Vou selecionar um eixo agora aqui utilizando o centro do anel. E vamos utilizar o plano que a gente vai usar como referência. Fixo. Olha lá, ele vai colocar o anel de centragem pra gente. Vou colocar o bico de injeção aqui também. Cadê? Vamos colocar aqui um exemplo também de outro fabricante. Comprimento total aqui, vamos colocar 50 até o final. E vamos colocar a mesma referência. O eixo central e o plano vai ser o plano da parte fixa aqui. Vamos gerar aqui e ele vai gerar pra gente ali. Repara que eu já estou fazendo todo o projeto aqui direto de uma única vez aqui. Ah, eu posso colocar parafuso também? Também tem a parte de parafuso. Vou tirar o rebaixo aqui. Vou escolher um parafuso mesmo fabricante aqui. Com cabeça item. Vou colocar um diâmetro de 5. E eu vou colocar aqui agora usando o eixo que já tem aqui, ó, no modelo. Usar o eixo, a face onde começa e a face onde termina aqui. Vou montar ele aqui pra gente. Ah, e se eu montar, por exemplo, fizer uma diferença, posso vir aqui e ajustar ele. Posso vir aqui, ó. Tá vendo os ícones aqui, ó? Você pode modificar os ajustes dele aqui, tipo tirar o rebaixo e ele ajusta pra gente, tá vendo? Ah, posso remontar ele em outro lugar? Você pode usar o comando de montar de novo. Eu posso vir aqui, só vou dizer o ponto aqui, a superfície onde começa e a superfície onde termina. E ele monta também, tá vendo? Ó, já reaproveito a seleção do anterior, tá vendo? Para ganhar tempo aqui a utilização. No final, eu posso vir aqui gerar a lista de material. Aí, por exemplo, os três itens que fazem parte da cavidade eu posso remover. Para o projeto de porta-molde não são irrelevantes e atualizo. E eu tenho a lista gerada dele aqui. Inclusive, eu posso dar saída depois, exportar essa lista para o Excel, por exemplo, tá vendo aqui? Diretamente, ou gerar, por exemplo, copy para o Windows, XML também. Para utilização, outras ferramentas de coleta de informação. Outro ponto importante. Quando eu estou trabalhando com projeto de ferramentas, um grande ponto que o pessoal sempre fala é: pô, legal, mas como é que eu faço para gerar desenho de tudo isso? Vou ter que ficar detalhando 3 dias lá detalhando o modelo? Não, tem problema. Se eu for aqui, eu tenho a parte de documentação, tá vendo? Eu posso abrir o desenho do que está sendo selecionado, do porta-molde inteiro, tá vendo aqui, ó? Meu projeto dele inteiro com o desenho já pronto, inclusive as 4 vistas aqui. E eu tenho também a parte da boom também. Lembrando que a boom é parametrizada. Então, se eu for gerar boom da vista, ele gera todo mundo aqui, tá vendo? Mesmo a boom que você tem no desenho padrão do Creo. E eu tenho também a questão do. Se eu voltar no produto, eu posso escolher para abrir o desenho de um determinado modelo. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó. Pegar um exemplo aqui, e ele vai abrir o desenho da peça aqui. Colocar a escala aqui pela metade, 0,5. Puxar para cá aqui do lado do modelo, cadê? Deixa eu tirar ele só para habilitar a movimentação. Seleciono, puxo para cá. Já tem o desenho pronto da cavidade inteira. Furação, tudo aquilo que é relevante e importante para a fabricação. Então, a ferramenta, além de você permitir criar todo o porta-molde de forma mais fácil, ela também te permite você ter o detalhamento quase que automático. Você já ganhar tempo na fabricação do seu ferramental couro completo. Beleza? Então, essa seria toda a parte que a gente fala do projeto de ferramenta de peças de projeto plástico e simulação dos modelos ali com relação à parte de projeto de ferramentas ali, de ferramentas plásticas.
beleza? Então, isso é só um exemplo aqui que a gente criou, a gente fez tudo do zero para mostrar o máximo possível. Vocês verem quanto que é simples aqui, fácil utilizar as ferramentas de ferramental da PTC. Claro, isso é para cada cliente, existem detalhes específicos, projetos específicos e outros pontos que podem ser para cada necessidade. Mas a ferramenta ela vai se adequar e vai estar à disposição de todo mundo para utilizar da melhor maneira possível, beleza? Ah, e projeto de fundição, como seria? É basicamente o mesmo conceito, só que aqui no caso do fundição já é um pouco diferente. Vou criar um do zero aqui, deixa eu criar para a gente poder utilizar, só para a gente ganhar um tempo aqui. Cadê cast? E por aqui, e a gente vai abrir para a gente poder utilizar. É basicamente o mesmo detalhe. Às vezes que eu tenho aqui o que a gente chama de macho, os machos para areia, também o sandcore. Vou aqui trazer a peça. A peça que a gente vai trazer aqui vai ser uma peça dessa pasta aqui. Cadê? Temos. Só um minuto. Procast. Tutorial. Source files. Puxar essa peça aqui. Vou trazer aqui o nome dela. É também uma cópia, lembra? Eu vou copiar do modelo original, mas eu posso editar a árvore. Para poder ter utilização. Vou trazer a referência dela aqui. Quando eu vim aqui, eu posso trazer a referência como dinâmico, por exemplo. Ah, eu posso rotacionar o modelo, por quê? Para ajustar a posição dele para ficar melhor no molde e a gente poder utilizar também. Vou trazer ele aqui circular e vou falar que eu quero radial, 4 itens, com a posição de raiz 50 e o ângulo aqui inicial 45. Ah lá, ele trouxe o modelo, posicionamento, já fiz a utilização aqui. Tá ok, trouxe a peça aqui, pronto. Só que a peça que eu trouxe não é a peça que eu vou utilizar no meu projeto de fundido. Essa peça já é a peça final pós-usinagem. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir no modelo aqui, tenho que abrir o modelo aqui para a gente poder utilizar. E aí toda a parte que eu não vou utilizar, que eu vou ter que remover, eu posso só remover no modelo aqui. Só para efeito de agilidade, a gente vai remover aqui com as features direto. E aqui eu vou trazer as ferramentas para poder fazer a extração aqui, beleza? Então, essa vai ser a peça fundida que eu vou ter no final aqui do projeto. Então, eu já tenho o projeto do fundido aqui. Então, só para a gente poder mostrar aqui utilizando aqui direto. Vou aplicar contração no modelo. Então, lembrando, também tem a parte de contração. Cadê? Shrinkage. Só um minuto. Geometria. Para a gente poder utilizar aqui. Cadê os modelos? Aqui a gente pode selecionar o modelo que a gente vai dar escala. Vamos agora colocar aqui a escala de vou reduzir, vou aumentar ali a deformação no caso de fundido um pouco maior, vou colocar 5%. Então eu vou colocar a origem dele aqui. Cadê? Cadê? Colocar 0,05. Então eu já fiz aqui, aumentei a escala do modelo, já coloquei contração. Mesma coisa que a gente fez. Agora colocar o bruto completo. Vamos colocar o bruto nele aqui. A origem vai ser o default aqui do molde aqui. E aqui vai ser os valores 250 por 250 por altura de 100. Beleza, trouxe aqui o modelo aqui para a gente poder utilizar. Agora tem os detalhes aqui. Quando eu for fazer parte de marcha e areia, ele é como se fosse um modelo aqui. Então eu crio o modelo aqui, o primeiro macho que a gente vai utilizar aqui. E aqui eu vou colocar aqui, localizar os 3 planos do estimado de referência. Aí como que eu vou utilizar? Eu vou pegar aqui, onde que vão estar os 3 planos aqui. Vou pegar os modelos aqui, vou habilitar aqui e vou ter também os 3 planos, um, 2 e 3. Mesma coisa que tinha no outro lá, só para poder utilizar aqui.
Vou criar um extrude aqui, utilizando o plano dele que eu criei, tá vendo aqui, ó? Eu usei a mesma posição, a posição da peça. Por quê? Eu usei a mesma posição para poder utilizar na hora de fazer a referência. Vou puxar aqui a altura aqui. Vou criar um círculo bem no centro aqui. Vou dar OK e vou colocar a altura dele simétrico 55 pra gente aqui. Beleza. E agora eu vou aproveitar ele, deixa eu editar ele aqui e vou colocar um ângulo de saída nele. Cadê o chanfro? Aqui. Vou colocar dos dois lados, só que aqui eu vou colocar distância por ângulo. Então eu vou colocar 2, só que eu vou colocar por 80 aqui. Pra ficar parecendo um macho e areia, tá vendo? Ativo aqui de novo. Qual que é a vantagem de você trabalhar com o modelo parametrizado? Quando você faz um, você pode vir aqui e repetir ele várias vezes automático, tá vendo? Ele já pega a posição do anterior. Então, se eu olhar aqui, ó, eu já tenho as machos já feito automático. Faça a mesma coisa no furo menor também. Criar um aqui, 02. Vamos criar os três planos, fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Um, dois e três. Vou colocar um extrude aqui no plano. E agora eu vou visualizar de novo a parte interna aqui também. Visualizar de cima aqui. Cadê? Vamos pegar o furo menor. Pegar o furo menor. A altura também simétrico aqui aos 55. Tá OK para corrigir aqui. E beleza. E vou ativar ele de novo para colocar o ângulo que eu preciso. Cadê o chanfro aqui? Aqui também. Cadê o outro? Embaixo. Vão ser ângulo por distância. Então vai ser 2 por 80. Ativa ele de volta aqui e faça a repetição automática aqui. Olha lá, já estou ganhando tempo na posição aqui da disposição dos itens. Olha lá, tá vendo? Então, o próximo passo que eu vou fazer agora, a linha de fechamento, no caso de função em areia, já é bem mais simples. Você pode utilizar aqui o superfície direto na linha de fechamento. Então, vou pegar aqui o fio aqui para fazer o preenchimento. Pegar o plano do meio, cadê o plano do meio? É esse aqui. E vamos fazer um retângulo aqui, ó, vindo de fora a fora aqui. Vai ficar mais fácil pra gente aqui. Beleza. Fiz ele aqui e agora vamos começar a fazer os detalhes aqui. Agora eu vou fazer, quando eu fazer o fundido, eu vou fazer a parte agora onde vai entrar a alimentação. Então eu posso fazer a remoção de material usando o Revolve aqui. Pegar aqui o plano aqui, ó, só para poder utilizar. E posso fazer agora a linha de centro e fazer onde vai ter entrada de material aqui. Então vou pegar aqui e fazer uma linha aqui, aqui. Pegar aqui e fechar aqui. Poder utilizar aqui. Vou fazer uma outra linha de centro aqui, só para poder utilizar como referência. Cadê? E agora eu vou começar a colocar algumas referências. Essa linha aqui é simétrica com essa. Então já vai agilizar. Esse diâmetro aqui vai ser 12. Esse diâmetro aqui total é 30. Só editar aqui, só mostrar aqui pra gente. Aqui é 30. Aqui a distância que eu vou ter desse ponto que eu preciso aqui maior. Daqui até aqui é 50. E esse ângulo aqui vai ser 12. E o outro lado vai ser 12 também, que é simétrico. Da mesma altura aqui. Beleza? Então só para mostrar que a gente vai ter os exemplos aqui. Vou dar OK. E eu vou pedir só para na hora de intersecção aqui, ele vai remover o bruto aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Tem um ponto de injeção pra gente aqui. Ah, eu posso colocar outros exemplos de elementos aqui? Tem linhas de refrigeração, furo para pino injetor que eu coloquei aquela hora na parte do projeto de plástico. Aqui só vou ter também os canais de alimentação. Então vou escolher aqui meia cana aqui, colocar o diâmetro dele de 5. E eu vou usar aqui o plano, aquele mesmo plano que eu fiz aquelas.
elemento de refrigeração aqui. Dá ok, default. Só visualizar ali de cima. Vou agora fazer aqui as linhas que eu preciso. Então, deixa eu só fazer com exemplo. Cadê a linha de centro? Vou fazer aqui do ponto até o outro. E eu vou fazer uma linha de centro aqui, ó, do ponto até o outro. Agora eu vou fazer uma linha vindo daqui até aqui. Sem necessariamente encostar, só para ele chegar bem perto. E eu vou fazer um outro aqui, daqui até aqui. Tá ok. Seleciono o modelo aqui. E vou dar ok. Ele faz o canal de alimentação pra gente, tá vendo? Girou ali pra gente poder utilizar o modelo agora. Então você pode trabalhar com vários detalhes aqui, se quiser colocar canal de massalote, ou alguns canais ali para poder utilizar e ficar mais próximo do real também. Então, beleza, você pode fazer vários itens. Você fazer a separação do modelo. Então, quando fazer a separação, lembra, eu faço a separação aqui do bloco, pego a superfície aqui. Só que aí, por exemplo, como é que eu faço a separação? Eu preciso fazer a separação utilizando, primeiro, extrair a cavidade, lembra? Então, você extrai aqui, inclui todos aqui, ó. Agora eu faço a separação. Seleciono o volume, seleciono a superfície daqui do meio, seleciono aqui os dois volumes e ele gera pra gente aqui. Mesmo conceito anterior. Gera os dois aqui, vou gerar aqui o sólido dos dois aqui e gera as cavidades também. Então eu vou ter aqui o negativo, seria de uma acharia de um ponto, com os canais de alimentação. E eu tenho o negativo também do outro ponto aqui, como se fosse a areia, como ela vai ficar socada aqui. Beleza? Show de bola aqui também. Então, cast eu consigo usar, inclusive com os baixos aqui, você pode detalhar depois como peça. Agora, para finalizar, o que são os dois pontos importantes? O pessoal que trabalha muito com análise, que trabalha com um sistema de elementos finitos, como Magma, entre outros, às vezes ele precisa simular o modelo resultado, que é o Cast Result. Tipo, o galho que é gerado da função. Com esse galho aqui, se você gerar esse modelo, esse é o modelo que vai sair da sua caixa de areia. Você consegue agora levar ele para um software de análise e nesse modelo você faz todo o estudo da simulação de injeção dele. Beleza? Então, é um recurso que pode ser utilizado na parte de função. Outro recurso importante, quando eu trabalho com função em areia, eu preciso da placa, que é o negativo desse item. Então, o que eu preciso fazer? Às vezes, eu preciso fazer o seguinte: eu preciso gerar a placa e essa placa extrair o contrário, fazer o eletrodo. Então, primeira coisa, quando eu vou fazer a placa na parte de baixo, é fácil. Por quê? Se você pega a parte de baixo, ele está todo fechado, correto? Só que vamos imaginar que eu quero fazer o galho, ou eu quero fazer o galho, não, desculpa. Eu quero fazer a placa do negativo da onde tem um furo. Quando eu tenho a parte onde tem o furo, eu tenho que fazer o seguinte: eu vou selecionar a superfície de onde tem esse furo aqui. Deixa eu só ocultar esse cara aqui. A gente não vai usar mais aqui. E esses elementos aqui a gente vai ocultar também. Ocultar e ocultar também. Quando eu fazendo essa parte, o galho também eu vou ocultar. Cadê? Por aqui. Isso. Quando eu tô trabalhando com modelo por superfície, às vezes modelo com furo, eu preciso eliminar algumas superfícies. Então eu vou selecionar aqui e selecionar aqui embaixo também. Cadê? Vou ocultar o segundo aqui e vamos trabalhar com ele aqui. Isso. Pega o modelo, faço onde começa, faço onde termina. Quer dizer, ele pegou toda a parte interna ali, tá vendo? Vou copiar e colar e usar a superfície dele aqui. Vou também tampar aqui, fazer um fio aqui em cima, só pra gente tampar esse furo aqui. Pra gente poder vedar aqui. E eu vou juntar aqueles dois que eu fiz aquela hora. Esse cara com esse aqui. E vou mesclar os dois aqui. Beleza. Fiz a superfície com furo fechado que eu vou utilizar. Agora como funciona? Agora eu vou gerar, trazer ele de volta aqui, cadê? Vou gerar aqui uma peça que a gente chama de peça acessório, que é o fixture, que é a placa de areia aqui, cadê? Criar um novo aqui.
Vou também criar o mesmo conceito que eu fiz o outro, três planos, só que agora eu vou pegar os planos do projeto principal. Esse e esse. Vou gerar um extrude, vindo aqui de cima. Não, lá do plano do meio, quer dizer. Pergunta, por que eu não uso o plano da peça? Porque se eu usar do projeto, eu posso criar vínculo indesejado. Se eu criar separado, eu consigo reusar como exemplo. Vou pegar aqui os retângulos aqui, o tamanho da peça normal. E vou fazer para ele encostar até no topo da peça. Só inverter aqui. Deixa eu só trazer pra gente. Cadê? Até o topo aqui, referência. E aí aqui pra baixo eu vou também colocar um outro detalhe menor aqui com 20 milímetros. Só para ter como se fosse a base da placa aqui. Beleza? Agora para finalizar, eu vou remover, cortar a partir da geometria. Qual geometria? Cortar o fixture. Na onde? Eu vou cortar até aquela superfície. Lembra que eu fiz? Vou dar o plano para dar direção e eu vou dar a direção contrária. Eu quero cortar para cima. Ah, por que que ele não cortou tudo? Porque faltou um detalhe. Que detalhe faltou? Faltou na hora de juntar a superfície, eu mesclei só essas duas, correto? Eu mesclei aqui, só que eu preciso mesclar com a extensão completa. Esse cara com esse aqui. Preciso mesclar também. Tá vendo? Então eu preciso fazer um jeito que ele faça também sentido aqui. Olha lá, tá vendo? Aí agora você consegue remover. Então eu vou pegar o fixture, falar que eu quero remover na superfície. Cadê? Vou mudar o plano que eu quero e agora eu vou dar a direção também. Ah lá, viu? Agora vai remover a placa que eu quero. Agora sim, eu tenho um modelo, que é o modelo que eu vou usinar para gerar a minha placa de madeira para socar depois na areia. A hora que for prensar a areia e gerar todas as cavidades na minha função em areia. Beleza? Então, os principais da parte de função, a diferença é a saída, que é as placas para areia, e também o galho, que você vai gerar o galho para poder usar no modelo e análise. Beleza? Então, esse é o ponto que a gente queria mostrar da parte de projetos de fundição e utilização também dessa parte do projeto ferramental. Então, o mesmo módulo você pode fazer tanto a parte de fundido em areia, metal, ou a parte de injeção plástica, ou injeção de metal também, utilizando outros recursos. Beleza? Só para poder continuar aqui, porque essa apresentação já é um pouco longa, normal mesmo, pessoal. Que é bastante detalhe, mas é importante vocês terem então essa visibilidade para conhecer bem a ferramenta aqui. Tá bom? Só fechar aqui, eu vou fechar esse aqui por enquanto, eu vou abrir um outro aqui para gente usar a parte de stamp progressivo. Deixa eu voltar aqui agora no. Cadê? Default. Deixa eu só voltar no PowerPoint e a gente continuar um exemplo aqui. Beleza? Então já mostrou esses dois pontos. Então agora a gente vai entrar na parte de estampo progressivo. Quando faz estampo progressivo, seria. Eu vou ter alguns elementos aqui. Eu vou ter estudo da tira. Eu vou ter tanta parte de estampo de corte, como por exemplo dobra e repuxo. Então, se eu tiver algum ponto repuxado, eu posso criar também. E por fim, eu vou ter todo toda a ferramenta completa, com bucha, guia, coluna, punção, mola de retração, mola de recuo, entre outros também. Então a gente vai usar aqui um exemplo para poder fazer toda essa parte do projeto de estampo progressivo, tá bom? Deixa eu só carregar aqui a demonstração, só um exemplo. Vamos puxar aqui e vamos trazer o modelo. Cadê? É esse aqui? Acho que é esse aqui. Ah, beleza. Essa é a peça que a gente vai fabricar aqui, tá bom? Então, só para te fazer assim, vou vir aqui nessa aba. Aqui, quando você está integrado com ferramenta de estampo, ele cria algumas abas para a gente dentro da plataforma do Creo, tá bom? Então, eu vou primeiro fazer aquele esquema que eu fiz aquela hora do molde. Lembra que eu não uso a mesma peça? Eu faço uma cópia com vínculo. Eu vou usar esse cara aqui, artigo de referência. Vai ser o nome ref mesmo. Seleciono a coordenada dele aqui e vou fazer uma cópia dele, tá vendo? Tá vendo que eu tenho a árvore aqui que eu posso editar, mas ele não edita pro original. Mas se o original mudar, ele atualiza também. Então esse é o primeiro ponto. Eu trouxe o modelo aqui. O que que eu preciso para fazer o estampo agora? O próximo passo. Eu preciso definir um material para ele. Vou definir o material. Aqui você tem o conceito de tabelas de dobra. O que que é isso? Cada tabela de dobra, ela tem o fator do comprimento desenvolvido de acordo com a proporção entre espessura e raio de dobra.
Você pode utilizar aqui ou utilizar fator K também, ou fator Y, tá bom? Vou dar OK, aplicar o material. Vou planificar automático. Hoje que vai ficar fixo, eu vou selecionar a superfície, vai ficar fixa aqui. Só virar o modelo para mostrar aqui. Ele planifica pra gente, ó, automático. Vou pedir para ele preparar o artigo. Ele vai selecionar, ele vai pedir uma coordenada padrão pra gente aqui e uma superfície de referência de novo. Então, vou dar uma superfície, vou dar a coordenada. Ele já põe os pontos de dobra pra gente, tá vendo ali, ó? Tudo que tá verde são as linhas de dobra. Vou preencher agora, pedir para ele preencher tudo que for furo e repuxo, trocar pra gente. Beleza, já gerou também. E no fim, gerar o contorno, que é a curva do contorno do modelo. Vou selecionar os planos aqui, ó, pra gente poder enxergar. Cadê o plano? Eu vou pegar esse plano do meio aqui. Se eu ocultar o modelo aqui, cadê? Como é que eu faço? Cadê o bodies? Aqui, se eu ocultar o modelo, eu tenho essa curva de contorno. Por que essa curva é importante gerar? Essa curva eu vou usar depois para cortar da tira. Eu vou usar ela para cortar a tira aqui e mostrar pra gente. Beleza? Então, só para mostrar para a gente poder começar a trabalhar. Vamos começar aqui a fazer o estudo da tira. Vamos criar a tira aqui. Então, ele já trouxe o modelo para a gente, se vocês conseguem visualizar aqui. Deixa eu só agora alterar o tamanho dele. O passo vou mudar para 100. A altura vou mudar para 100 também. Eu quero 8 estágios também. Então, tá vendo aqui, ó? Tem todos os estágios aqui pra gente. E a gente vai começar a trabalhar agora nos projetos aqui. Nesse primeiro estágio, eu vou só ter punção, tanto de repuxo quanto punção de corte. Então eu não vou cortar a peça. Onde eu vou cortar a peça? No segundo estágio. Eu vou criar aqui o ponto de corte no segundo estágio. Beleza, vem aqui propriedades. Eu posso editar as propriedades desse elemento aqui. Então vou colocar aqui 90. A distância que eu quero aqui é 25. As distâncias que eu quero aqui é 22. E a altura aqui é 13. Ah, posso reaproveitar esse modelo e jogar para baixo? Posso. Copiar, paste. Seria uma cópia aqui. Aí eu venho aqui embaixo propriedades. Eu vou editar a mesma coisa. Colocar 90 e colocar aqui menos 25 só. Para ficar ao contrário do anterior também. Beleza. Agora no estágio 3. Entre o 2 e o 3, na verdade, eu vou colocar um estampo, uma punção aqui para cortar essa divisão aqui. Então eu vou criar um outro aqui entre o 2 e o 3. Vou colocar a propriedade também. Vamos colocar 150. A altura aqui, o y vai ser zero, vai ser bem no meio. E aqui eu vou colocar 20 por 20. E aqui eu vou colocar 25 por 25. E também tem uma parte do recorte aqui também. Agora, no estágio 4 aqui, 5, eu vou fazer. Nesse estágio para frente, eu vou colocar um outro aqui, menorzinho aqui. No estágio 2 aqui. Eu vou criar um outro aqui menor. Cadê? Na propriedade aqui vai ser 220. Aqui a altura vai ser 20 também. E vamos colocar aqui 5. Aqui é 10. Esses dois aqui são 5 também. Tem um corte aqui criado também. Lembrando aquele mesmo conceito, copiar e colar, jogar ele aqui do outro lado para reaproveitar. E a propriedade vai ser 220 com menos 20 agora, o contrário do anterior. O tamanho vai ser igual também. Beleza. Feito isso, por enquanto eu não vou editar algumas coisas ainda, eu vou deixar ele aqui. Vou criar a montagem aqui. Ele vai criar a nossa montagem da tira com aqueles elementos que a gente está criando. Tá vendo ali os recortes, os pontos também. Então vê que ele já cria pra gente o estudo da tira ali automática. Beleza? Ah, eu tenho aqui a tira, eu posso colocar aqui também, tá vendo? Colocar uns pontos de punção, colocar os itens aqui. Lembrando que eu falei, punção vai ser vai ser no primeiro estágio aqui. Então, onde vai ser a localização da punção? Deixa eu colocar o ponto aqui. Um, dois.
3, 4. Vou criar os 4 de uma vez aqui. Onde vai ser o repuxo? Mesma coisa, o repuxo vai ser no estágio um também. Então vem aqui, ele vai criar pra gente. Agora começa as dobras. A primeira dobra eu vou colocar aqui, eu vou colocar. Você repara que eu não vou dobrar ele no estágio um e 2, porque eu tô cortando a peça ainda para garantir esse alívio para começar a dobrar, tá vendo? Então eu fiz o corte aqui, a partir daqui ele já aliviou. Aqui eu vou começar no estágio 3. No primeiro estágio 3 eu vou dobrar os dois itens para baixo. Então eu vou pegar esse cara e esse aqui, ele vai dobrar para baixo ali, ó. Beleza? Ah, vamos dizer que essa dobra lateral eu não consigo fazer ela com numa única etapa. O material, a espessura é fina, depende de ficar muito. Ele pode romper e eu preciso fazer por etapas, por estágios. Então eu preciso fazer ele gradualmente. Então o que eu vou fazer? No estágio 4 eu vou usar esse comando de dobra variável. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a superfície que eu quero fazer. Vou colocar ele aqui, cadê? Pegar aqui a superfície. E a superfície fixa eu vou pegar aqui embaixo também. Colocar o ângulo aqui 45. Eu vou dar OK aqui. Ele vai fazer 45 pra gente aqui. Vou repetir a mesma coisa do outro lado. A superfície que eu vou dobrar. A parte fixa aqui também. Colocar 45. E ele vai dobrar pra gente nesse quarto estágio os dois, só que gradualmente. Beleza? Então só para mostrar que ele vai utilizar aqui. No 5 eu vou dobrar ele completo. Então eu vou vir aqui no estágio 5, vou selecionar os dois aqui. E no estágio 6 eu vou fazer o que se chama do final aqui, finalização. Eu vou dobrar os dois aqui também. Vou pegar estágio 6 aqui e aqui. Beleza. Pergunta, por que no estágio 7 eu não finalizei ainda? Porque o estágio 7 eu vou fazer o recorte final. Quando ele vai destacar a peça, ele vai sair pronto pra gente. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, vou fazer aqui um tamanho do item aqui que a gente vai utilizar. Então, só para gente poder utilizar aqui, ó. Ou eu posso vir aqui, ó, cadê? Editar a tira direta, tá vendo? Edit strip. Vai ficar mais fácil para vocês aqui. Vem no estágio 7, vem aqui, dou o zoom, faço o recorte aqui, propriedades dele. Vamos colocar 714 por 20. E aqui as alturas vão ser todas 5. Estampo bem pequeno, só para cortar aquele detalhe também. Copiar e colar de novo. Jogar na parte de baixo aqui e cortar. Aqui a propriedade vai ser -20. Para ser o contrário do anterior, aqui 714 puro. Vai estar na mesma distância em X também. Ah, feito isso, editei aqui. Dou OK. Ele vai criar pra gente ali, tá vendo? O recorte também. Então ele atualiza a tira pra gente. Então se editou o modelo, ele atualiza já e faz todo o projeto pra gente aqui automático. Então repara que o estudo da tira ficou muito mais fácil do que você ter que criar. O pessoal geralmente cria muito o quê? Cria um 2D, começa a mesclar uma peça na outra e fazer o estudo também. Onde que eu crio agora parte da ferramenta completa? Eu tenho o projeto de estampa progressivo também. Bem parecido com aquele que vocês viram do projeto do porta-molde, só que aqui é parte de estampo também. Vou colocar aqui só o nome aqui, colocar o Demo Proj e colocar também a mesma coisa aqui. Aqui eu vou pedir para marcar esse cara, por quê? Lembra que eu falei de gerar desenho automático? Ele vai gerar pra gente também. Vamos trazer aqui, ele vai criar, vamos trazer a tela inicial do meu projeto do estampo progressivo. Vou trazer as placas aqui, que chama Define Plates. Eu posso escolher qualquer placa aqui e adicionar, para pegar a placa base. Adiciona aqui duas medidas que eu quero, por exemplo, 800 por 300, com espessura de 25, por exemplo. Tem o material que eu vou utilizar aqui e dou OK, clico duas vezes aqui e posiciono. Ah, posso colocar uma outra placa, por exemplo, placa de guia aqui, por exemplo. Adiciono, coloco as mesmas características aqui,
Só que aqui eu vou colocar 280, a espessura eu vou colocar maior, 40, por exemplo. Vem aqui, dois cliques, coloca pra gente. E você vai criando todo o seu, o seu, toda a sua ferramenta aqui. Importante, necessariamente eu preciso criar um por um. Por quê? Eu posso vir aqui e carregar também o projeto pronto aqui. Tá vendo aqui? Então, cada placa aqui, eu tenho como ver as informações dela aqui, ó, tá vendo? Clica duas vezes, aparece aqui. Da mesma maneira que a gente fez lá no projeto do, do projeto do porta-molde, aqui no Stamp Progressivo eu posso ter templates salvos também. Beleza? Vou dar OK. Ele vai começar a montar todas as peças pra gente aqui. E carregar toda a placa pra gente poder utilizar também. Então, só pra mostrar que a gente pode reaproveitar todo o estudo já feito também. Beleza? Show de bola. Trouxe pra gente aqui o projeto inteiro. Ah, vou começar a trazer os itens. Vou trazer agora. Onde que eu vou trazer? Vou agora vir aqui pra gente poder trazer o item. E a gente vai trazer o item pra gente poder utilizar. Só um minuto. Vou puxar aqui o exemplo. Aqui você tem toda a parte dos itens inteiros aqui, tá vendo? Vou poder utilizar aqui. E você pode utilizar e colocar todos os itens com ferramental, colocar os recortes, colocar os detalhes importantes que você pode utilizar também. Deixa eu só vir aqui no Define aqui, ó. Cadê? Então aqui, portanto, tá vendo aqui a tira? Você pode adicionar a tira também. Lembra aquela tira que ele estava colocando aqui? Vou adicionar aquela tira que ele estava usando. Lembra que ele estava trabalhando nela agora? Detalhe que a tira fica aqui. Se eu mover qualquer um desses pontos aqui XY, ele move ela também aqui. Olha lá, ele vai trazer a tira pra gente aqui posicionado também, ó. Aquela mesma tira que a gente fez. Agora eu vou começar a colocar os componentes aqui. Cadê? Vou colocar os punções, colocar os recortes também. Deixa eu trazer aqui, ocultar os planos só para ficar mais fácil. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar os pontos de recorte aqui. Colocar o corte redondo. Vamos selecionar agora um ponto que a gente vai utilizar aqui. Vai ser o ponto aqui, é o tipo de modelo que a gente vai utilizar, tá vendo aqui? Vou pegar o ponto onde eu vou posicionar aqui. E agora eu vou habilitar os pontos para enxergar. Vou pegar aquele ponto onde tem a punção, lembra? Aí eu vou agora ver os tipos de elemento que eu vou utilizar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar esse cara aqui. Diâmetro de 4. Cadê? A altura 71. Agora eu vou pegar os mais itens aqui. Porque eu posso ter uma punção simples ou eu posso colocar uma guia, por exemplo. E essa guia aqui eu vou ter os diâmetros que eu vou trabalhar também. Vou pegar aqui uma folga de 3 a 5 com o diâmetro interno de 4 também. E por outro, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Pegar aqui um item para a gente poder utilizar aqui. 3 a 5 com o diâmetro interno 4 e com a altura de 20. Dá OK. E dá OK de novo, ele vai montar pra gente aqui, ó. Fez a punção com guia ali, tá vendo? Com altura para acompanhar pra gente. Ah, mas se esse punção vai repetir em vários pontos, eu preciso ter que montar ele toda hora? Não, eu posso vir aqui e criar, copiar o componente existente, tá vendo? Vem aqui, seleciono ele inteiro, ó, o conjunto. Clico no ponto aqui, ele já monta. Quero montar de novo? Sim. Aqui. Quero montar de novo? Sim. Vou aqui. Quero montar de novo? Não, aí eu parei. Então vê que eu já criei os punções aqui de corte bem fácil aqui. Ah, e de repuxo também é a mesma coisa. Vem aqui no Form, vou pegar um retângulo com cabeça aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto do repuxo e eu vou pegar a superfície onde vai fechar aqui o final do estampo aqui, que vai ser a parte de cima aqui. Vou mudar alguns valores aqui, por exemplo, cadê esse L1 de X aqui, colocar 20, o de baixo 20 também.
O Y vai ser 6 e 6. E esse L3 aqui eu vou colocar 25 e 25. E vou pedir para cortar de acordo com a geometria do modelo. Ele vai até aquele ponto ali. Então, se tiver um recorte, ele já faz pra gente. Ela já fez aqui o punção com o volume da geometria também. Ah, posso montar o contrário? Às vezes eu preciso de uma peça punção negativa aqui da matriz para garantir que isso aqui não vai deformar ou romper. Vou montar ele invertido. Posso montar também. Vou montar um outro aqui, do retangular, mesma coisa. Vai ser o mesmo ponto. Ponto inicial. E o plano, eu vou usar o mesmo plano aqui. Por que eu vou usar o mesmo? Agora eu vou montar o contrário ele. Então o que eu vou fazer? Aqui agora no segundo eu vou colocar esse L1 aqui 20, o de baixo 20 e os dois 6 e 6. E ele vai montar pra gente aqui. Beleza? Show de bola também. Ah, outro ponto que eu vou utilizar agora. Eu vou usar agora para criar um recorte. Lembra aquele recorte em amarelo que eu fiz? Eu posso criar também usando aquele recorte. Vim aqui, contorno, tá vendo? Com cabeça e guia também. Onde que ele vai pedir? Vai pedir aquele ponto de referência ali. Pegar o ponto de amarelo ali, ó. Tá vendo aí, ó? De referência. Vou colocar com o ângulo de saída e montar a partir do centro dessa linha aqui. E aqui eu vou mudar o L, colocar 71, que é a altura. E eu vou ter um LX e LY aqui. L1X vai ser 60 e o L2Y vai ser 40. Esse cara aqui. E vou dar OK. Ele vai fazer, ele vai pegar aquela geometria e cortar pra gente. Tá vendo aqui a punção? Olha lá. Já fez de acordo com a geometria que a gente tinha definido na tira. Então ficou bem simples e rápido de fazer aqui. Ah, eu posso colocar outros elementos, como por exemplo guias, colocar elementos como referência, sem problema. Vou pegar o Strack, vou pegar o guia aqui, vou pegar a norma 4.320. Ele vai pedir o plano de posicionamento. O plano de posicionamento da guia vai ser esse de baixo aqui. Cadê? Que é esse plano que ele pede aqui, ó. Cadê? Beleza, eu vou pegar o tamanho de 20 aqui por 200. E ele vai com furo passante também. Então vai colocar as guias pra gente aqui, tá vendo? Colocou as guias do estampo progressivo. Ah, posso colocar também as buchas? Posso também colocar as buchas guia aqui. Vou pegar esse primeiro mesmo. Aqui o plano vai ser esse primeiro aqui em cima, de posicionamento. E aqui os diâmetros vão ser 20, que é o interno, por 32. Já monta pra gente, tá vendo? Ah, e se eu precisar de uma guia intermediária aqui, de uma bucha, eu posso colocar também aqui. Então a bucha deslizante aqui no meio, cadê? Vai ser esse aqui mesmo. Z4415. Só que aqui é deslizante, vai ser nessa placa que ela vai mover. E vai ser 20 por 32 também. Ah lá, já fiz aqui um exemplo para a gente poder utilizar. Ah, tem mais detalhe que eu posso colocar? E se eu quiser colocar mola no meu projeto? Posso colocar também. Posso vir aqui, chama de equipamento, né? Eu venho aqui uns itens, esse stack. Vamos pegar a mola aqui. Pegar a mola de compressão. Aqui que eu vou fazer? Eu vou trazer um ponto aqui, ó. Tá vendo que o projeto tem vários padrões de elemento de já referência? Então eu vou vir aqui, pegar a mola aqui inicial. Vou pegar o plano de começa, que é de baixo aqui. E o plano de termina, que é o plano de cima aqui. Cadê? Onde vou ter aqui? Vou definir com furo de início e fim. Eu vou colocar 5 mm aqui no furo. Pegar o SN, cadê? 2520, 10 por 51. Beleza. O que ele vai fazer? Ele vai montar em todos os pontos de T, ele vai montar a mola aqui pra gente de retração, tá vendo? Deixa eu ocultar os pontos aqui só pra ficar mais fácil pra gente poder observar. Então repara que é tudo basicamente seleção. Seleção, definição que você vai trazer. E também, da mesma maneira que eu tinha das outras ferramentas, eu também tenho a lista de material. Você pode exportar como Excel e outros pontos para utilizar, com todo o detalhamento do seu molde, beleza? Então, só para explicar que você pode exportar. E quando eu estou trabalhando também com o conceito de modelos, lembra que eu falei de gerar desenho automático?
Se eu pegar essa placa aqui, por exemplo, e abrir, eu tenho o detalhe dela aqui, né? Se eu for aqui no Open e eu colocar na seção, eu tenho o desenho de todo mundo aqui, ó. Então ele já vai tirando o desenho pra gente, tá vendo? Com escala, com detalhes e informações. Então também eu já ganho tempo no detalhamento. Eu consigo agilizar esse projeto e ganhar um bom tempo e garante velocidade e agilidade nesses detalhes aqui. Beleza, pessoal? Só para finalizar, sei que eu acabei passando do tempo, mas bastante detalhe foi importante para o pessoal ver. De novo, a execução no software fica mais fácil de enxergar e assimilar também. Eu vou abrir o projeto pronto aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Demo. Hoje. Isso. Cara, que é um projeto completo também. Só para te poder usar como exemplo aqui. Imagina que eu tenho o projeto completo, tá vendo? Todos os punções, todos os detalhes e recortes feitos aqui. E os punções e cortes também. Só que vamos imaginar, lembra que a gente falou da vantagem do CRIO, isso vale para qualquer módulo. Quando você tá trabalhando com modelo, o importante é você poder utilizar sempre o máximo possível da geometria padrão. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar a peça, cadê? Pegar a peça para te poder mostrar. Então eu vou vir aqui, dentro dele eu vou ter o modelo aqui. Beleza. Vamos imaginar que você vai alterar alguns detalhes desse modelo. Então, por exemplo, eu vou editar aqui a posição dele. Deixa eu só vir aqui, cadê? Colocar aqui, tirar a tolerância e colocar ele para editar com 13. Beleza. E agora eu vou editar esse recorte aqui também. Não, cancela. Pegar aqui o recorte. Isso, vamos editar essa cota aqui e colocar ela menor. Vou tirar aqui a tolerância. E vamos colocar agora de 20, vou mudar para 10. Beleza. Atualizei aqui. Vou lá no projeto final. Repara aqui a posição dos pinos aqui, ó, e dos recortes. Só para deixar bem perto para enxergar aqui. Vou atualizar o projeto, ele vai atualizar tudo. Por isso que eu falei mas se o modelo é copiado, ele perde a parametrização. Não, ele vai alterar tudo. E aí, com isso, você ganha tempo na parte de ajuste. Ah lá, ele já mudou aqui. Ele já a reposicionou pra gente, tá vendo? Já encurtou aqui, o recorte mudou também, tudo já alterou. Então você também mantém esse update atualizado. Alterou a engenharia, vai alterar todo o projeto para vocês também. Então não perde esse histórico, não perde esse ajuste também. Beleza, pessoal? Só para mostrar essa parte amarrado em todas as etapas do desenvolvimento, tá bom? E deixa eu finalizar aqui, voltando no slide. Então seria isso, nossa apresentação para mostrar todos os recursos da parte de projeto de ferramentas. São os módulos que tem dentro do CRIO fazem parte dessas soluções que a gente chama de aceleradores, né? Ganho de agilizar e ganho de performance também, tá bom? Eu vou só passar agora, vou passar aqui as perguntas no chat para verificar. A gente vai dar um tempinho pro pessoal em torno de um delay de 1 minuto, o pessoal dá uma olhada, mas quem quiser escrever alguma coisa pode ficar à vontade, tá bom? E de antemão, agradecer a todo mundo que teve todo o detalhe e disponibilidade com a gente, tá? Só 1 minuto que eu vou utilizar aqui. Vocês têm material compartilhar. A gente pode. Cadê? Só 1 minuto. O material o pessoal compartilha assim, vão ser tudo colocado na parte de. Do site nosso, dos vídeos, todo o webinário será compartilhado, tá bom? Então isso vai ser compartilhado. Perguntou da parte do ferramenta de simulação de injeção. Isso. Na verdade, um histórico rápido. A PTC tinha parceria com a Moldflow, que vinha dentro do CRIO. Aí a partir do CRIO 3, a PTC fez a parceria com a empresa chamada Modelworks do Khan, esqueci o nome agora. Moldex, que é a desenvolvedora do módulo da análise de injeção. Tanto que tem o Moldex 3D, que é a versão dele premium, que dá para o pessoal expandir também.
Configuração da biblioteca é fácil, sim, e não tem licença. Toda licença que você tem do módulo permite toda a customização dele mesmo, entendeu? Então você pode, não precisa de tarefa, coisa precisa de treinamento, óbvio, mas aí é um serviço com valor agregado. Eu digo, você não precisa de licença para edição. Simulação da movimentação da tira. Não, tira é só para edição e fabricação. E simulação de injeção com molde completo. Assim, até daria, mas não faz sentido porque você vai pesar pra caramba, porque na verdade o que importa é o produto final. Na verdade, a simulação ela se faz, ela inverte a peça, ela transforma a peça no volume, como se fosse um preenchimento, entendeu? Então, na verdade, o foco ali é garantir que o modelo seja fabricado com as condições. O que você pode, por exemplo, colocar condições como refrigeração, linhas e isso daí calcular também lá na parte de análise. Dá para fazer junto também. Tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Biblioteca pode ser montagem? Pode. Normal. O subassembly, quero montar subassembly com os recortes. Pode também. Se eu já vou trazer com o parafuso pronto. Já, pode ser. Ali é só um exemplo, mas você pode colocar também. Ele aceita subassembly. Beleza? Mais alguma dúvida? Perguntas? Na verdade, só para eles perguntar a biblioteca pode ser inteligência de inteligência que faz o recorte. Na verdade, a biblioteca já tem essa função. Tanto que se eu colocar qualquer detalhe lá, ele já vai fazer o recorte e colocar o alojamento. Que nem eu coloquei na refrigeração, ele já faz o rebaixo ali, ele vai ter o pino ali. Isso, inclusive, no treinamento é orientado a como fazer esses recortes, que ele é baseado em plano e em volume de superfície que vocês não vão enxergar. Vai ter uma superfície por trás ali. E a superfície é parametrizada. Ela tem uma função, uma lógica lá de comando que você coloca uma nomenclatura, ele sabe que aquele recorte tem que ser feito na peça. Então isso já existe, já é inteligente. A biblioteca já tem já é o item que ele já faz um alojamento, um recurso automático, tá bom? Não, simulação é só para peça plástica. Projeto de simulação de enchimento de fundição é ferramenta específica, como Magma, entre outros. O que o Creo te dá é o galho, você pode simular e ver o enchimento, como ele vai, como ele vai se comportar e como vai trabalhar ali. Então, a gente recomenda para os clientes até pelo histórico, e tem cliente nosso que também já usa o Magma junto com o Creo. Você precisa simular o enchimento, use a ferramenta do Magma, que ela é melhor para esse detalhe. Só que ela lê o Creo nativo normal, você consegue calcular e reaproveitar ali, tá bom? Até se tiver exemplo, a gente tem exemplos de clientes que usam, precisar de alguma informação, algum exemplo, algum tipo de case, comunicação, a gente passa para vocês também, tá bom? Olhar no mesmo projeto, sim. Da mesma maneira que você faz como fosse um projeto padrão, nos módulos de ferramentas também. O detalhe que o cliente recomenda é a utilização do PLM em paralelo. Por quê? O PLM vai te permitir você ter o controle de quem está editando o quê. Então você vai editar o modelo, você vai dar um checkout, vai pedir permissão de alteração, e aí várias pessoas trabalhando no mesmo projeto. Se alguém for alterar, a pessoa que está trabalhando primeiro atualiza no sistema e você vai lá e dá um update e ele atualiza. Consegue da mesma maneira. Só que, nesse caso, a ideia que a gente recomenda é a integração com o PLM, para gerenciar essas mudanças também. De novo, a plataforma do Creo não é só o CAD, né? Também é o CAD, mas é um pouco maior nesse conceito. Você tem que ter toda a parte de gestão adequada para garantir essa agilidade também, tá bom? Então, pessoal, só agradecer ao pessoal a disponibilidade. O pessoal sabe que quase 2 horas de demo é coisa pra cacete, então é difícil o pessoal ter esse tempo disponível. Você sabe que os recursos são legais, são interessantes, mas principalmente agradecer a disponibilidade de todo mundo aí. Muito obrigado pelo dia aí, pelas informações. Quem quiser entrar em contato, nossos detalhes, todas as informações estão no nosso site. O pessoal vai mandar para vocês aí as informações, como vocês podem entrar em contato e estamos à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Tenha uma boa semana aí.